Bem-vindo ao programa Ponto a Ponto, onde abordamos os tópicos levantados de cada artigo bíblico postado no projeto Recapitulando. Quando a igreja começou? Vamos ver algumas passagens que indicam o começo da igreja no futuro, ela mostrando que logo mais a igreja iniciaria. Bem passado, bem antes, nós vemos Daniel, capítulo 2, versículo 44, Daniel profetiza o reino, ou a igreja. Agora, Marcos, capítulo 1, versículo 15, João diz que o reino está próximo, para aqueles que já conhecem. Isso ainda, o reino ou a igreja ainda não tinha iniciado, mas vamos ver. Essas são passagens que indicam o começo da igreja lá no futuro. Ainda não começou, mas vai começar. Uma outra passagem, em Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus dizendo, venha o teu reino. Ainda não tinha vindo. Olha só, mais uma outra, Mateus 16, versículo 18. E Marcos capítulo 9, versículo 1 também. Jesus promete edificar a sua igreja. Alguns ouvintes viverão para vê-las, outra não. Então Jesus aqui já está dizendo uma profecia, algo que vai acontecer, que ainda não aconteceu, mas ele promete que vai edificar. Uma outra passagem que conhecemos bem, Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus ressurrecto manda os apóstolos esperarem. Lembra? Vamos acompanhar. Bem, vamos ler do versículo 6 até o versículo 8, que diz assim, Atos 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quando isso acontecer, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita essas coisas, foi Jesus elevado às alturas então. Bem, uma outra passagem para complementar, nós temos aonde? Em Lucas. Lucas, capítulo 24, e versículo... Vamos começar no capítulo 24, versículo 46. Jesus ainda dizendo, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer, e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vemos que Jesus ainda está falando sobre o reino ou a igreja que irá acontecer. Ainda está falando no futuro. Agora, o dia de Pentecostes é essa convergência entre o que está sendo dito sobre o futuro e o que vai acontecer no presente. E depois a gente tem as passagens que vão dizendo já que a igreja já estava estabelecida, o reino já estava ali. E aí já começa a falar sobre a igreja no sentido do passado. Então, olha só, vocês podem conferir em Atos capítulo 2, versículo 1 até o 44, que vocês vão lembrar quem é que está falando. Bem, nesse ponto, a gente vê o que de Atos 2? A descida do Espírito Santo, porque eles estavam em Jerusalém, que é o local onde Jesus mandou eles ficarem, até receber o Espírito, a descida do Espírito.
Depois acontece a questão do dom de línguas, porque naquele local estavam reunidos milhares de pessoas, né, que vinham de vários lugares de outros países, que a gente diz que são os que nasceram fora do país, fora do local, né, dali judaico. Bem, e aí depois vocês veem no versículo 14 em diante a pregação de Pedro, e depois também, é claro que os outros apóstolos também estavam falando, pregando, porque cada um falava numa língua diferente para eles. Mas aí então Pedro chama a atenção de todos com relação ao que eles estavam comentando. Parece que eles beberam ou alguma coisa nesse sentido. E aí então Pedro traz a revelação das profecias que foram ditas. Então a revelação de profecias só acontece quando acontece o ponto, o local, ou melhor, o acontecimento aqui, para ser revelado. Já aconteceu, então agora sim, vamos revelar. Então esse é o ponto de convergência, Atos capítulo 2, versículo 1 até o 41. Agora as passagens que indicam praticamente o início da igreja, ou já falando dela, já acontecida, é logo depois, Atos capítulo 2, versículo 47, fala sobre o quê? Convertidos são acrescentados. Olha, a igreja já estava estabelecida. Quando a igreja foi estabelecida? Ali no primeiro século, 30, depois de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 47 mostra, os convertidos são acrescentados a eles, ou no caso, à igreja, ou no caso, ao reino. Outra passagem, Atos 8, versículo 1 até o 4, mostra que a igreja é perseguida. Olha, já aconteceu. A igreja já estava estabelecida. Mas qual igreja? A igreja, que é a reunião dos santos, a congregação dos santos, a união deles. Então, a igreja também, como a gente já viu, é chamada de vários nomes, várias palavras, dando referência a esse grupo de pessoas, porque a igreja é isso, é um grupo de pessoas, chamadas para fora desse mundo. Então, a igreja era perseguida. Atos capítulo 14, versículo 23, também fala que os presbíteros nomeados em cada igreja, ali mostrando, Atos capítulo 14, versículo 23, presbíteros de onde? Da igreja, mas igreja local, ou no caso, da reunião local daqueles irmãos em cada ponto. Eles se reuniam na cidade tal, ou talvez no bairro tal da cidade tal, como a gente encontra hoje, a cidade muito grande. Um exemplo, São Paulo, ou até mesmo aqui em Araçatuba, com 3 congregações bem distantes uma da outra, mas todas unidas, porque pregam a mesma palavra. Outra passagem nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que a igreja estabelecida praticamente nessa passagem, já dando a referência da igreja já estabelecida. E, por fim, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, capítulo 6, versículo... capítulo 1, versículo 5 e o versículo 6, e também capítulo 2, versículo 1, as igrejas estabelecidas. Lembrando que Apocalipse traz as 7 cartas, as 7 igrejas, então as igrejas já estavam estabelecidas e foi escrita então cartas para cada uma delas. Ok. Tudo isso acontece 30 anos depois de Cristo. Já ali Atos 8, no ano de 40 depois de Cristo, Atos 14, 45 depois de Cristo, 1 Timóteo, a carta escrita, 1 Timóteo, capítulo 3, que a gente viu, é 65 depois de Cristo, o ano 65, quando Paulo escreve essa carta. E por fim, Apocalipse, no ano de 96 depois de Cristo, escrita pelo apóstolo João. Quer saber mais tópicos de assuntos bíblicos? Fique conectado no programa Ponto a Ponto. Meu nome é Caco Pessoa
e que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Cristo. Amém.